Como enfrentar as lutas se o nosso coração, se o nosso interior se encontra vazio de esperanças? Como projetar o nosso futuro sem esperança viva, ardente dentro de nós? Como produzir coisas simples da vida, como o trabalho, como a construção de um lar firme, seguro, se nós estamos tão secos de esperança? Sabe, a esperança é um sentimento que nos mantém vivos. Quem não tem esperança dentro de si, por mais que respira, até ri, reage, né? Nós reagimos diante das coisas à nossa volta. Nós somos reativos. Estamos vivos, então nós somos reativos diante das coisas. Mas por mais que você caminhe, por mais que você respire, por mais que você até sorria diante de algumas situações onde você reage, no fundo, quem não tem esperança está num processo de morte. Está num processo de morte e talvez não se dê conta. Nós precisamos que o nosso interior, que a nossa vida se cerque de esperança. Quando tudo, amados, parece desmoronar na nossa vida, ao nosso derredor, é a esperança que vai mudar, que vai nos animar, que vai nos elevar. Mas de que esperança nós estamos falando? Esperança em Deus, esperança na sua promessa, esperança na ação de Deus, esperança na resposta que vem dele. Na Bíblia nós encontramos diversas passagens que nos falam sobre esperança em Deus e o papel fundamental que ela desempenha em nossa vida, em nosso viver. No entanto, é importante destacar que a nossa esperança, ela só é real em Cristo Jesus. Nós não estamos falando de qualquer esperança. Nós estamos falando da esperança que é real em Cristo Jesus, que nos faz vivos, que nos faz levantar, que nos faz caminhar, que nos faz enfrentar as adversidades. Quando nós olhamos e a partir dos nossos próprios olhos, nós não enxergamos muitas razões para levantar, para trabalhar, para agir, para continuar vivendo. Às vezes, quando nós perdemos alguém querido, a gente não tem muita esperança. Por que eu vou levantar da minha cama? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou reunir minha família? Por que eu vou almoçar? E a gente vai fazendo essas coisas porque nós estamos vivos e vamos reagindo a essas situações todas, mas sem vida. Um dos textos mais inspiradores para mim sobre esperança em Jesus Cristo eu encontro em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, onde o servo de Deus diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele fala de uma viva esperança. Ele não está falando de qualquer esperança. É uma viva esperança. É uma esperança que não se esvai. É uma esperança que não está restrita às circunstâncias, àquilo que você vê, àquilo que você pode tocar. É uma esperança viva. Essas palavras do apóstolo nos lembram que a nossa esperança em Deus é fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo, na ação de Jesus Cristo na cruz, na sua ressurreição. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus nos deu a esperança da vida eterna. E com base na esperança da vida eterna, é que nós vamos nutrir todas as demais esperanças de nossa vida. Se as esperanças que nós temos no nosso dia a dia, elas não são filhas
elas não saem da nossa esperança de vida eterna. Nenhuma esperança que você nutre nessa vida tem algum sentido ou valor. Outra passagem bíblica que eu quero destacar nesse momento, que me fala muito sobre esperança em Jesus, essa esperança que você precisa para enfrentar as adversidades, mesmo quando os contextos da vida muitas vezes querem roubar a nossa esperança, querem nos fazer mortos-vivos, porque se você não tem esperança, é isso que somos, mortos-vivos. Colossenses, no capítulo 1, verso 27, nos diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, ou Cristo em nós, é esperança da glória. Você pode caminhar nesse mundo se Cristo é em vós, se Cristo está em nós. A nossa esperança, ela não está limitada apenas a esse contexto, aquilo que nós vimos com os nossos olhos ou apalpamos com as nossas mãos, mas é a esperança da glória. Essas palavras, queridos, ela nos lembra que a nossa esperança da glória, ela está em Cristo, que habita em nós por meio do Espírito Santo. Você pode caminhar com esperança. Nós podemos caminhar com esperança a cada dia, em cada circunstância. Ele, Cristo, Ele é a nossa esperança. Talvez algumas coisas não estejam dando certas momentaneamente para você. Olha, eu tenho esperança e as coisas não se concretizam. Eu tenho esperança nisso e até agora. A nossa esperança é Ele. Paulo diz, ou a palavra do Senhor nos diz, Ele é a nossa esperança. Esperança de salvação, esperança de redenção, esperança de viver, de enfrentar e lutar e vencer. Ele nos dá a confiança de que nós podemos superar as dificuldades desta vida. Sim, nós sabemos, essa vida ela é cercada por dificuldades. Às vezes essas dificuldades nos constrangem muito, mas Ele é a nossa esperança. Ou seja, pelo fato dele ser a nossa esperança, então nós podemos enfrentar as adversidades, aquelas que estão roubando as nossas esperanças. Nós podemos enfrentar porque Ele é a nossa esperança. Sabe, queridos, é importante lembrar que a nossa esperança é Cristo. É importante lembrar que a nossa esperança ela está em Cristo Jesus. Ela não está apenas num sentimento passivo. Eu não estou com esperança hoje. Eu não estou sentindo esperança hoje. Não, a nossa esperança não está em sentimentos, não está em nosso sentimento. A nossa esperança está em Cristo. Ou seja, nós podemos sim agir com esperança, nós podemos enfrentar as lutas, por mais que você não esteja sentindo. Por quê? Porque a nossa esperança, ela está em Cristo Jesus. É caminhando com Jesus, é experimentando de Jesus a cada dia. É que a nossa esperança, ela vai se firmando, porque ela está nele. Sim, nós podemos buscar a ajuda de amigos, nós podemos buscar a ajuda de familiares. Olha, eu estou sem esperança, eu vou buscar ajuda nos meus amigos, eu vou buscar ajuda em familiares. Eu estou caminhando assim sem esperança, com pouca esperança, eu estou sentindo isto na minha vida, eu vou buscar uma ajuda profissional, um profissional capacitado dentro da questão do comportamento, que possa me ajudar a combater essa ausência de esperança. Sim, tudo tem o seu lugar, mas a nossa esperança, ela está em Cristo.
nós podemos confiar em Deus, em Sua palavra, para nos guiar em cada passo que dermos. Em resumo, amados, a nossa esperança em tempos difíceis só é real em Jesus Cristo. Devemos nutrir a nossa esperança. Sabe como você vai nutrir a sua esperança? Por meio da oração. Por meio da oração nós nutrimos a nossa esperança em Cristo. Podemos nutrir a nossa esperança através da meditação da palavra. Por meio da meditação da palavra, nós nutrimos a nossa esperança. Você, nesse momento, a partir dessa nossa reflexão aqui, está nutrindo a sua esperança, porque a palavra de Deus está sendo anunciada. Você nutre a sua esperança também através da comunhão com outros cristãos, da comunhão com outros salvos, da comunhão com outros irmãos queridos. Então, recomendo você a se unir à Igreja de Jesus, porque isso faz com que a nossa esperança seja nutrida. Sabe, a palavra, a oração, a comunhão são elementos que vai nutrir a sua esperança. Muitos nesse momento estão com a sua esperança tão fragilizada, tão pequena, tão diminuta, uma esperança tão raquítica. Devemos agir com esperança em Jesus Cristo, buscar a solução e caminhos para superar os desafios em Cristo. Que possamos então seguir as orientações e encontrar forças e a coragem necessária para enfrentar as dificuldades da vida com esperança e confiança em Jesus. Eu quero, nesse momento, orar com você. Através de um exercício devocional, eu gosto de visualizar, tento visualizar todos que estão acompanhando. Sei que eu não tenho essa visão porque apenas a minha voz é ouvida, mas eu imagino que você está muito próximo de mim. Eu imagino isso. Eu imagino que nós estamos próximos. Que o Espírito Santo possa nos aproximar agora, através desse momento de oração, e eu quero orar. Talvez você se encontre aí sozinho, sem esperança, talvez esteja em casa, se sentindo tão sem esperança diante das lutas, das situações de conflitos, das adversidades. Talvez você esteja no seu trabalho também, sem esperança, em vários outros contextos, dirigindo o seu carro, ouvindo mensagem. Quero orar com você, para que Deus em Cristo possa encher o seu coração de esperança. Pai Santo, Deus querido, neste momento de oração, a minha breve oração nesse momento é que aquele coração mais desesperançado encontre nesse momento a esperança. A nossa esperança não é um sentimento. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Jesus. É nele que nos firmamos. Então, Senhor, que o Senhor possa nesse momento se fazer presente em cada coração que está desesperançado nesta ocasião ou nesse momento. Preenche, Senhor, esse coração vazio. Preenche, Pai, com a Tua presença, com os Teus meios de graça. Fale a cada coração e supra cada necessidade. E enche os corações de esperança. É o que oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós estamos caminhando com tantas dúvidas em nosso coração, caminhando com tantas incertezas. Nós precisamos, para a nossa jornada, para a nossa caminhada, de certezas no coração. É impossível caminhar sempre pautado pelas incertezas. Eu sou o pastor Wilton Luiz. Quero convidar você a acompanhar essa reflexão até o final, a se inscrever no canal, nos ajudando e compartilhando essa mensagem com os seus queridos. Que essa mensagem possa chegar muito longe através da sua mediação.
que você possa ser um participante bem ativo desse ministério. Pois bem, em tempos de incerteza, e nós vivemos tempos de incerteza, tempos de dificuldades, é comum as dúvidas ocuparem o nosso coração, preencher o nosso coração. Incertezas. Ficamos com aquelas incertezas. Será que vamos avançar? Será que vamos conseguir? Será que vamos atingir esse propósito? Será que vamos fechar as contas? Uma série de dúvidas e incertezas circundam o nosso coração, a nossa vida. No entanto, a Bíblia nos ensina que nós devemos colocar a nossa certeza, a nossa confiança em Deus, mesmo quando tudo parece incerto e inseguro. O Salmo 56, nos versos 3 e 4, o salmista nos diz: no dia do medo, no dia da angústia, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus pus a minha confiança e nada temerei. Que poderá fazer-me o homem? Essas palavras do salmista, elas nos lembram, queridos, que Deus é o nosso refúgio, é nossa segurança em tempos de incerteza. E nós vivemos tempos de incertezas em várias áreas da nossa vida. Áreas econômicas, políticas, muitas vezes na área médica, na área relacional. Muitas incertezas tomam a nossa mente, o nosso coração. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, a nossa certeza em Deus, nós podemos enfrentar qualquer situação com coragem, com esperança. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso abrigo, abrigo seguro, abrigo certo. Ele sempre estará conosco, não importa o que aconteça. Essas certezas, elas precisam estar presentes na nossa vida. Essas certezas precisam confrontar as nossas dúvidas, se opor às nossas dúvidas. Além disso, amados, a Bíblia também nos ensina que Deus é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Precisamos nutrir a nossa vida dessa certeza. Às vezes nós estamos ali enfrentando as lutas, as adversidades. Isso nos cega muitas vezes, nos deixa tomado pelas dúvidas. E uma das dúvidas que sempre temos é se o Senhor está conosco, é se as promessas do Senhor elas vão de fato nos alcançar, ou elas nos alcançam de fato. O Senhor é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, nós lemos: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Precisamos confiar de todo o nosso coração. Quando nós não confiamos de todo o nosso coração, nós nos estribamos no nosso próprio entendimento, diz o texto. Ou seja, nós seguimos o nosso próprio entendimento. Precisamos reconhecer em todos os nossos caminhos que o Senhor está presente. E não apenas está presente, mas Ele endireita as nossas veredas, os nossos caminhos. Sabe, essas palavras, elas nos lembram que devemos confiar em Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Não podemos caminhar com tantas dúvidas em nosso coração e nossa mente, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes é assim, queridos. Nós não estamos entendendo tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas mesmo sem entender com exatidão tudo o que está acontecendo, nós podemos confiar que Deus tem um plano para as nossas vidas e que Ele está no controle de
todas as coisas. Mas sempre surgem as perguntas, né? Como nós podemos aplicar essa confiança em Deus em nosso dia a dia, em meio a tantas incertezas que nós vivemos? Uma maneira é por meio da oração, da meditação da palavra de Deus. Quando nós oramos, meditamos da palavra, nós encontramos nele as soluções. Nós estamos conectados com Deus. Nós recebemos a força e a orientação de que nós precisamos para enfrentar essas dúvidas, para enfrentar essas incertezas que muitas vezes cercam a nossa vida. Não caminhe com dúvidas, não caminhe com incertezas. Busque no Senhor, na sua palavra, na meditação da sua palavra, na união com os santos, ou seja, com aqueles que servem a Deus. São caminhos que nos auxiliam a dissipar as nossas dúvidas e caminhar com certezas. Por fim, amados, é importante lembrar que a confiança em Deus é uma garantia de que tudo ocorrerá de acordo com a sua vontade santa, sim. Às vezes envolve dificuldades, às vezes envolve situações complexas, mas Ele presente na nossa vida, avançamos, caminhamos, enfrentamos com vigor as adversidades. Podemos ter certeza de que Deus está conosco, nos guiando, nos sustentando em cada passo que caminhamos. Por mais que a gente não esteja percebendo essa presença, mas Ele está conosco em cada passo que caminhamos, e nós precisamos dessa certeza na nossa vida. Que possamos então colocar nossa confiança em Deus em meio às incertezas, em meio às dúvidas que tanto poluem a nossa mente, lembrando que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele sempre estará conosco, nos guiando, nos sustentando. Que possamos orar, meditar na palavra, buscar comunhão uns com os outros, para fortalecimento da nossa confiança, da nossa certeza em Deus, e assim enfrentar as incertezas da vida com coragem e esperança. Quero orar com você nesse momento. Pai Santo, Deus querido, não permita que nenhum coração, nenhuma pessoa que está acompanhando essa nossa reflexão, essa nossa meditação, caminhe pautado por tantas dúvidas, por tantas incertezas. Que o Senhor possa substituir as dúvidas, as incertezas por certezas, sendo a principal a certeza de que o Senhor está no centro das nossas vidas. O Senhor é o nosso refúgio, é socorro bem presente nas tribulações. O Senhor tem promessas para a nossa vida, para este momento que nós vivemos e também para o porvir. Que o Senhor possa encher cada querido que está acompanhando esta meditação, esta reflexão, com a certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.